E aí, tudo bem? Como é que você tá? Hoje eu queria gravar um vídeo para explicar um pouquinho, principalmente como que você lê um vetor CVSS. Se você não conhece, é a forma como a gente classifica a severidade de uma vulnerabilidade. E como eu tô começando a gravar um pouco mais de vídeos explicando vulnerabilidades, eu acho que é justo gravar um vídeo ensinando a você ler um vetor CVSS. Então, basicamente, sempre que você procurar por uma vulnerabilidade aí na internet, ou estiver estudando um novo vetor de ataque, uma nova CVE, você vai se deparar com um vetor CVSS. Ele não só descreve o nível de severidade, né, dessa vulnerabilidade, mas também alguns detalhes sobre ela e a forma como ela opera. Pra gente discutir, eu vou pegar uma CVE que eu falei no vídeo passado, é a CVE 2025-23266. Ela fala de um vetor de ataque dentro de placas de vídeo da NVIDIA e a gente vai entender como que essa vulnerabilidade funciona sem precisar ler a descrição dela, apenas analisando isso daí que tá na tela, que é o vetor CVSS. Parece bastante confuso, mas com o tempo você vai ver que isso daí não é grande coisa assim. Aí eu te convido a conhecer o Kaspersky. Ele é um antivírus completo que protege todos os seus dispositivos. Com o Kaspersky você protege todas as suas contas, inclusive contas em jogos, e conta com uma VPN rápida e ilimitada. Além disso, você vai ter gerenciador de senhas, senhas dos seus domínios, senha de cartão de crédito, você vai ter o Safe Money, que garante a sua segurança durante transações online e muito mais. Você vai ter também proteção contra phishing, contra roubo de identidades, roubo de dinheiro em sites, até e-mails maliciosos. E tem mais, a Kaspersky ela tá em promoção com 70% de desconto em todos os seus produtos. E você que é inscrito do canal Hackstation vai ter um benefício exclusivo. Usando o nosso cupom Hackstation, você vai ter mais 30% de desconto em cima desse desconto. Dessa forma, o seu antivírus vai sair por menos de R$40. Não perde essa oportunidade. Vamos começar com a primeira parte, que está escrito CVSS 3.1. Isso só está informando que a pontuação CVSS que a gente vai utilizar está na versão 3.1. Essa primeira parte, antes dos dois pontos, é sempre algo que estamos analisando. E depois dos dois pontos a gente tem a análise propriamente dita. Então esse AV, nesse caso, significa ataque vector. Basicamente, qual que é o vetor de ataque? E esse A é de Adjacent Network. Basicamente, ele informa que o atacante não precisa de acesso local, mas ele tem que estar na mesma rede local, ou seja, na mesma rede LAN, por exemplo. E aí a gente tem outras denominações, né? Tem o vetor de ataque, onde o atacante tem que estar na mesma, tem que estar localmente na máquina, e onde o atacante pode ser remoto, pode estar em outra máquina ou em outra rede. O próximo é o AC, que é o Attack Complexity, que é a complexidade do ataque. E nesse caso, dessa CVE é L, de Low, é um ataque de baixa complexidade. Basicamente está informando que não precisa de nenhum tipo de condição especial ou mesmo tem algum pré-requisito muito difícil de ser executado nesse ataque. O próximo é o PR, que é o Privilege Required, que é basicamente os privilégios necessários para você poder executar esse ataque, e nesse caso é L de Low também. Não é o privilégio mais baixo, que é não ter privilégio nenhum, mas ele precisa ter pelo menos acesso a um container, por exemplo, no caso dessa vulnerabilidade. O próximo é o UI, né, que é User Interaction, que é qual que é a interação que o usuário tem que ter para ser afetado por essa vulnerabilidade, e no caso dessa é nenhuma, né? Por isso que tá esse N aí. Então o usuário não precisa fazer nada para ser vítima dessa CVE. O próximo é o S, que é de Scope. Qual que é o escopo, né, dessa vulnerabilidade? E nesse caso esse C é de Changed, que é o escopo, ele muda. Basicamente o atacante ele afeta alguma coisa e impacta outra. Nesse caso, como a gente está falando de containers, né, o atacante ele tá atacando uma ferramenta como o NVIDIA Container Toolkit mesmo, que é o vetor desse ataque, porém ele está afetando outro componente, que é o container, o ambiente que está dentro desse container. Isso é muito típico de vulnerabilidade que permite escalar privilégio. O próximo é o C, que é o impacto da confidencialidade, e nesse caso é H. H é de High, que é muito alto. Basicamente o atacante ele tem acesso a informações muito sensíveis ou serviços muito críticos dentro de uma aplicação ou empresa ou scope em si. Isso pode causar até mesmo vazamento de dados confidenciais de uma empresa. O próximo é o I, que é o Integrity Impact, que é o impacto na integridade do sistema, e no caso dessa vulnerabilidade é H também, que é alto, então o atacante ele pode excluir, corromper dados, afetando um dos maiores pilares da segurança da informação, que é a integridade, que também comunica com o último tópico, que é o A, que é o impacto na disponibilidade do serviço. Então, nesse caso também é H de alto, e o atacante pode fazer esse serviço ficar completamente inoperante.
Basicamente, se a gente juntar tudo, a gente tem uma vulnerabilidade com um escopo que se altera, né, com o escopo alterado. A gente também tem um impacto muito alto e uma baixa complexidade. E isso são fatores que aumentam bastante o nível de severidade durante a classificação dessa vulnerabilidade. Juntando todos esses fatores, essa vulnerabilidade é classificada como 9.0. E a partir de 9 já é considerada uma vulnerabilidade de nível crítica. Então agora você sabe, sempre que eu mandar lá no nosso Discord ou no nosso Instagram que a vulnerabilidade é de nível crítico, de acordo com o score CVSS, você vai saber exatamente do que a gente está falando. Se vocês gostarem desse formato de vídeo, onde eu explico algumas terminologias ou conceitos dentro da área de segurança da informação, só comentar aqui embaixo que eu faço mais. No mais, a gente vai se ver num próximo vídeo. Até mais!